mais um videozinho agora aqui no nosso canal, continuando aí uma segunda aula sobre função. Nessa aula agora nós vamos falar domínio contra domínio imagem, um pouco sobre zero da função e vamos ver alguns exemplos, ok? Vamos lá. Então, na aula passada sobre função, nós vimos que eu tenho aqui dois conjuntos, né? Conjunto A, com os elementos x, y, z. Conjunto B, com os elementos A, B, C e D minúsculos. E eu tenho essa relação de função aqui, onde o elemento x se transforma no A, o elemento y se transforma no B, o elemento z se transforma no c. Isso através de uma função. Então, na aula passada eu até já falei. Quem seria o domínio? O domínio é o conjunto A. É todo o conjunto aqui do lado esquerdo do nosso diagrama. Então, ó, A é o domínio. A gente representa como DF, é o domínio da função. Quem são os elementos? X, Y, Z, porque é o conjunto A. Se é a mesma que eu posso escrever tanto assim, os elementos entre parênteses, entre colchete aqui, ou conjunto A, porque é simplesmente o conjunto A. E B é o contradomínio, que a gente escreve como CD de F, o contradomínio de F. Quem é o contradomínio? É o conjunto do lado direito aí do diagrama, né? Os elementos são A, B, C, D, ou simplesmente eu posso escrever como B, que é o conjunto B todinho. O mais importante aqui é a imagem, porque o A e o B é fácil. O conjunto do lado esquerdo é o domínio, o conjunto do lado direito o contradomínio. Agora a imagem. A imagem é os elementos que estão lá no contradomínio, que tem relação com os elementos do domínio. Veja que o contradomínio é o A, o B, o C e o D. Já a imagem é só o A, o B e o C. O D não entra porque ele não tem o parceiro lá no domínio. Não tem nenhum elemento no domínio que fique ligado com o D, que é o elemento do contradomínio. Então ele não entra no conjunto imagem. Ok? Então, visto aí o que é domínio, contradomínio, imagem. Vamos resolver aqui um exemplo, uma questãozinha. Considere o diagrama da função f ao lado, em que x pertence a A, y pertence a B. X são os elementos do domínio, que é o conjunto A, y são os elementos do contradomínio, que é o conjunto B. Nós temos aqui a relação, né? Está aqui o conjunto A, que é o nosso domínio, que já seria o item A ali da nossa questão. Quem é o domínio? Domínio de f. É o conjunto A, que são os números 1, 2 e 3. Está aqui, 1, 2 e 3. Quem é o nosso contradomínio? Seria o conjunto B, né? O conjunto B, que está do lado direito do diagrama, que é o 2, o 4, o 6 e o 8, que são os elementos do conjunto B. Quem seria a nossa imagem? Né? Qualquer coisa é interessante que você pare o vídeo para você mesmo responder e depois confere. Imagem seria o 2, o 4 e o 6. O 8 não entra, porque o 8 ele não está, né, ligado com ninguém. É só o 2, o 4 e o 6. E mais dois itens interessantes aqui, que vocês vão ver nas questões de vocês aí. F de x quando x for 2. Ele está perguntando, f de x é o y. Qual é o valor de y quando x for 2? Então você vai lá no x, sendo 2, que x é o domínio, né? Então está aqui o 2. Então o y dele é o 4. Então o y dele seria o 4. Vamos corrigir aí, tá ok? E o valor de x, né? O valor de x quando o y for 6. Então, você vai lá no contradomínio, que o y é 6. Eu quero saber o x. Então, o x é 3. Então, o item D aqui tem um errozinho, ó, que é y igual a 4. Quando o x for 2, o y é 4. Então, para você não confundir, foi até bom ter esse erro aí. O bonitão que fez essa questão, né? Professor Felipe, achou que era o contrário. Ele estava perguntando qual era o x quando o y for 2. Que a pergunta do item é, qual é o x quando y for 6? Então, você vai lá, ó. O y, gente, sempre é do lado direito, que é o contradomínio. E o x é o do lado esquerdo, que é o domínio. Então, se no item eu estou perguntando quem é o x quando o y for 6, então eu vou na do y6 e o x dele é 3, está aqui. Quem é o y, que é o item D agora, quando o x for 2, então eu vou no x2, ó, o y seria 4, então a resposta aqui do item D, ó, vamos corrigir aí, não é 1 e sim 4, ok? Outra situaçãozinha interessante é você saber o domínio de uma função quando ele não está explícito.
Então aqui, ó, quando não estiver explícito, quando a questão não disser quem é o domínio ou contradomínio de uma função, nós vamos admitir que o contradomínio é sempre o conjunto dos números reais, certo? Todos os números reais. E o domínio também é os números reais, mas vamos excluir os valores de x para os quais não vale a lei. Exemplo, para a gente entender melhor. Nós temos essas três funções aqui, ó. F de x igual a 1 dividido por x menos 2. G de x igual a raiz quadrada de 3x mais 1. E h de x igual a 2 dividido por raiz quadrada de x menos 3. São as três situações mais típicas que mais aparecem, que é se o x aparecer no denominador de uma fração, se o x aparecer dentro de uma raiz com índice par. Ou o h de x, que é a junção dos outros dois em cima, né? Tanto ele está no denominador de uma fração, como ele está dentro de uma raiz. Está nos dois ao mesmo tempo. Então, o que é que vai acontecer? Não sei quem é o domínio e o contradomínio. O contradomínio pode ser todos reais, mas o domínio, o que é que vai acontecer? Olha aqui no primeiro item. Contradomínio, todos reais, mas o domínio, todos os reais menos o 2. Por quê? Porque se eu tenho uma fração e o x está na parte de baixo da fração, essa parte de baixo de uma fração ela nunca pode ser zero, porque senão não vai existir essa função. Ou seja, x menos 2 tem que ser diferente de zero. Então você vai, a partir disso, x pode ser qualquer número, menos o 2. Porque se ele for 2, eu vou ter aqui 2 menos 2, que vai dar zero, e aquela função não vai existir. Então, quem é o meu domínio? Todos os números reais, menos o número 2. Do mesmo jeito, no item G aqui, né, a função g de x. O contradomínio é todos os reais, mas o domínio vai ter que ser todos os reais. Ó, x pertence aos reais, tal que os números maior do que menos um terço. Por que maior que menos um terço? Toda vez que você tiver um x dentro de uma raiz, onde o índice é par, 2, 4, no caso aqui é 2, né, raiz quadrada. Mas pode ser raiz quarta, raiz sexta, qualquer um que seja par. Então, quando o x estiver dentro de uma raiz com índice par, a gente sabe que não pode dar negativo esse número de dentro. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, 3x mais 1 tem que ser, olha aqui, ó, 3x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Não é isso? 3x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Se você passar o 1 para o segundo membro, vai ficar menos 1. E passar o 3 dividindo, você vai ter isso aqui. X maior ou igual que menos um terço. Ou seja, o domínio pode ser qualquer número, contanto que ele seja maior ou igual que menos um terço. Porque se você colocar valores maior ou igual que menos um terço, o que está aqui dentro da raiz vai dar números maior ou igual a zero, positivos, e aí essa função vai existir. Se colocar números menores que menos um terço, isso aqui vai dar negativo, que está dentro da raiz, e essa função não vai existir, porque raiz quadrada de negativo não existe nos reais. Ok? E o h nada mais é do que a junção desses dois que a gente já viu. O h contra o domínio, de novo, os reais, mas o domínio tem que ser um número maior que 3. Ó. X pertence aos reais, tal que maior que 3. Por quê? Porque esse x menos 3 que está aqui embaixo, ele nem pode ser zero, porque está no denominador de uma fração, e nem pode ser negativo, porque está dentro de uma raiz com índice par. Ou seja, o x menos 3 tem que ser maior que zero. E aí, se você passar o 3 para o segundo membro, vai dar isso aqui, x maior que 3. Ou seja, três situações interessantes aí de domínio de uma função. Toda vez que você tiver o x no denominador, você coloca essa expressão que está aqui embaixo, diferente de zero, para encontrar qual é o valor de x que ele não pode ser. Quando estiver dentro de uma raiz com índice par, você coloca maior ou igual que zero, para encontrar os valores que x pode ser. E quando tiver os dois juntos, né, tanto na parte de baixo de uma fração como dentro de uma raiz, ao mesmo tempo, ele não pode nem ser zero e nem negativo, ou seja, ele tem que ser maior que zero. Ok? Vamos ver aí mais um assunto, no caso aqui do domínio, a gente já fez ali 3 exemplos, ok? Já vamos ver aqui o zero da função. Depois vocês vão exercitar aí, fazendo algumas questões para confirmar esse aprendizado. Zero da função ou raiz da função. Todo número real x que pertence ao domínio e torna a função igual a zero. Ou seja, tu pega a função, substitui o x e ela deu zero, y igual a zero, é chamado de zero da função ou raiz da função. Assim, para encontrarmos o zero ou raiz da função,
basta igualarmos a função a zero. Vamos ver 3 exemplos aqui. Está aqui uma função f de x igual a 2x menos 4. Se eu quero o zero da função, eu vou pegar 2x menos 4 igual a zero. Passei o 4 aqui para o segundo membro, ficou 2x igual a 4. Depois eu passei o 2 dividindo, vai ficar x igual a 4 dividido por 2, que vai dar x igual a 2. Então esse x igual a 2 é o zero da função. É o valor de x que faz com que o f de x dê zero. Vamos no g de x aqui agora. Eu quero que o zero da função. Vou pegar a função x sobre 2 igual a zero. Multiplica aqui os meios pelos extremos. Então vai ficar 2 vezes 0, que vai dar... Então, o zero dessa função aqui, do g de x, é zero, né? Quando x for zero, vai dar zero, porque 0 dividido por 2. Ok? Se você quiser ter certeza, é só pegar o valor que você encontrou e substituir lá. Ó. 2 vezes 2 aqui na primeira, no f de x. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 dá 0. Por último, vamos ver h de x aqui. Ó. Eu vou igualar a 0, né? H de x. Então vai ficar x ao quadrado menos 1 igual a 0. Vou passar esse menos 1 para o primeiro membro. Então vai ficar x ao quadrado igual a 1. E vou passar agora essa potência para o outro lado como raiz. Então, o x vai ficar igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, x vai ser igual a mais ou menos 1. Ou seja, aqui eu tenho dois zeros da função. Tanto faz ser 1 ou menos 1. Quando você substituir, vai dar 0. 1 ao quadrado dá 1, menos 1, 0. E menos 1 ao quadrado também dá 1, menos 1, 0. Então, o zero da função, como a gente já viu, 3 exemplos, é os valores de x que fazem com que a função dê 0. Ok, galera? Então, um videozinho bem rápido aí da nossa próxima aula. Mais vídeos vão ser postados. Inscreva-se no canal para que você tenha acesso rapidamente. Assim que o vídeo for postado, já chegar aí uma mensagem para você e você já assistir essa aula. Beleza? Valeu, boa aula.